Olá, eu ainda sou a aula número 152 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre SQLite. Então, antes de mais nada, o que a gente vai notar é que para o SQLite e para o MySQL vai ter uma pequena mudança na sintaxe do código SQL. Então, logo que eu mostrar para vocês como criar o database, eu já vou ter mostrado para vocês praticamente tudo de conexão com SQLite. Mas enfim, vamos lá. Então, qual que vai ser a mudança nas queries especificamente? Então, a primeira coisa é que aquele acento, a crase, ela vai deixar de existir nas queries do SQLite. Então, em vez de eu dar um create table e colocar aqui entre crases, não vai ter necessidade disso. Eu posso só dar um create table nível, que é o nome da nossa tabela nível. Outra coisa que muda é que agora eu não tenho int e o tamanho do inteiro que eu quero colocar. Eu tenho simplesmente um integer. Na hora de criar, por exemplo, o nível ID, ele é um inteiro. Eu também coloco not null. Outra diferença que eu tenho é que eu não pego e coloco aqui embaixo primary key entre parênteses nível ID. Se eu quero indicar que o nível ID é um primary key, eu já posso indicar direto aqui. Eu poderia ter feito a mesma coisa com o unique e colocado direto aqui, só que eu resolvi deixar para mostrar para vocês. Então coloquei aqui primary key. E outra coisa é que o auto increment no MySQL ele tinha um underline. Aqui não tem. Aqui é tudo junto o auto increment. Então, só de fazer isso aqui eu estou indicando que o nível ID é um inteiro não nulo, que é a minha chave primária do database que vai se incrementar automaticamente. O nível 9 é um varchar de tamanho 30, que não pode ser nulo, e ele também é único. De forma análoga, eu tenho a criação da tabela usuário, que também não tem as classes. Eu tenho no inteiro primary key, auto increment, varchar, é inteiro, not null, dois uniques. Mesma coisa para a tabela log. E uma coisa que você deve ter notado é que antes existia uma relação entre chaves. A chave estrangeira, que nesse caso eu acabei apagando. Agora, é possível colocar chaves estrangeiras no SQLite? Sim, em versões recentes do SQLite. Acho que a partir da versão 3.6 do SQLite passou a ser possível colocar chaves estrangeiras. Então, eu resolvi apagar simplesmente porque eu não sei se a versão que vocês vão estar usando do SQLite vai ser compatível com essa interface. Então, resolvi fazer um código que é mais universal. Entretanto, aqui eu vou deixar na descrição da aula, tem aqui um sitezinho que ele explica como fazer chaves estrangeiras no SQLite. Você vê que a sintaxe é bastante simples, é só eu não consigo falar essa palavra em inglês, que o nome da chave que você quer transformar em estrangeira, que no caso dessa tabela é o customer ID, e a referência para ele, que é o nome da tabela, customers, e a coluna que você está indicando, que é o ID. Então eu poderia ter indicado isso no meu database, resolvi não fazer isso, mas uma coisa que vocês devem notar é que mesmo assim eu estou usando o SQLite 3, não necessariamente a versão que tem a chave estrangeira, mas é a versão que tem no Python 3.5. Tá? Então só deixar esse adendo meio que para vocês entenderem por que sumiu a chave estrangeira. Significa que não dá para usar a chave estrangeira? Não é isso. Resolvi não colocar para ser o mais universal possível. Mas você pode colocar, é extremamente simples de fazer, assim como tudo no SQLite. É simples de fazer. Então, ó, para inserir dados, de novo, sumiu a minha crase e basicamente a sintaxe é exatamente a mesma. Insert into, tirei as crases, coloquei aqui entre parênteses as colunas que eu estou inserindo e os valores também aqui entre parênteses. Mesma coisa para inserir nos diversos dados. Se eu quero mais de uma coluna, eu vou separando por vírgulas aqui e vou colocando
os valores dessa coluna. Então essa sintaxe, assim, que a gente já aprendeu em SQL, a única diferença principal é que sumiu as minhas classes. Se não me engano, o MySQL ele também aceita sem classes, eu simplesmente coloco porque é hábitos antigos. Eu sempre fiz isso, então eu continuo fazendo, mas eu acho que não é obrigatório também. Mas enfim, então vamos entender a sintaxe básica para você conectar com o SQLite. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que o SQLite ele não está na rede, diferente do MySQL, que é um negócio que eu vou lá e me conecto. Ele tem um local físico no meu servidor, óbvio, mas eu consigo conectar ele pela rede. O SQLite não. O SQLite geralmente você vai conectar ele pela prompt de comando. Você vai trabalhar com ele na prompt de comando, se você quiser criar coisas diferentes. E você vai ter que fazer tudo isso usando as queries que a gente aprendeu. No caso, eu não vou fazer isso, eu vou criar o meu banco de dados todo pelo Python, simplesmente porque se é para usar prompt de comando, eu acho mais fácil criar um script Python logo de cara, que aí eu já faço todos os comandos de uma vez só. Então vamos entender como é que a gente faz. Então lembra que no MySQL eu importava o MySQLDB como MDB e chamava o método connect para conectar com o meu database? No caso do MySQL, eu tinha que fornecer o local do servidor, então o endereço dele, que a gente colocava no 27.0.0.1. Eu tinha que colocar o login, que no nosso caso era root, a senha, que no nosso caso era vazio, e o nome do database que a gente está querendo se conectar. No SQLite 3, não. Por quê? Porque está tudo num contexto local. O seu database é armazenado junto com os arquivos do seu website. Então, para conectar, eu só preciso colocar o nome do database. Claro, o nome do database não precisa ter esse .db. Eu poderia colocar só o IZ, mas eu gosto de colocar o .db para indicar que eu estou falando de um database. E o que vai acontecer? Quando eu criar essa conexão, o que o SQLite vai fazer? Ele vai procurar pelo arquivo iz.db. Agora, se o arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo. Então veja que para criar um database, basta eu criar uma conexão com esse database que ele vai criar o database automaticamente. De novo, eu vou trabalhar com o meu cursor para executar diversas queries. Como é que eu vou executar uma query? Eu vou dar o cursor.execute. Então, fazendo o cursor.execute, eu vou executar a query, a string com a query que eu defini. Então, aqui eu estou executando as diversas queries para criar bancos de dados, e aqui eu estou executando as queries para inserir dados na minha tabela. Como essas execuções aqui que eu estou fazendo de criar insert, elas não devolvem nenhum dado, lembra que quando eu tinha uma query without result no MySQL, eu dava um connection commit. E a mesma coisa que eu vou fazer aqui, connection commit. E aqui eu tenho um connection close também, que também existia no MySQL, mas eu simplesmente não colocava. Também não vou colocar aqui no SQLite, porque ele vai fechar a minha conexão automaticamente, mas ou você pode simplesmente dar o if database qualquer coisa e fazer execuções, mas enfim, tem aqui um connection close e o connection commit. Assim como no cursor a gente vai ter também o fetch all, que eu já vou explicar para frente. Então, esse arquivo aqui, o SQLite creation, que você tem no drop da aula de hoje, ele vai criar o seu database. Então, basta você executar esse arquivo para ele criar o database. Então, aqui no caso do meu projeto, eu coloquei ele numa pasta database creation. E se eu for executar esse arquivo, ele vai dar process finish execute code com 1. Desculpa, eu acho que eu coloquei o arquivo errado para executar. Eu tenho mais de um aqui. Opa. Bom, agora sim, se você executar esse SQL creation, o que vai acontecer? Se você for ver aqui na sua pasta onde você executou o arquivo, você vai ver que vai ter sido criado o IZDB. Se você tentar abrir esse IZDB, você vai ver que ele é um negócio com alguns bytes, mas em geral ele é legível. Então você vai ver justamente o código SQL que você introduziu aqui, certo? Então vai ter sido criado o seu database.
Agora, vamos supor que eu queira acessar esse ZDB, que é o arquivo que eu coloquei aqui, que é o SQL test. O que vai acontecer? Você vai ver que vai ter uma diferença, né, no que eu fiz. Então, ó, você está vendo aqui que a hora que eu dou o SQLite Connect, eu não estou usando só IZDB, não estou usando o caminho relativo. Você está vendo que eu estou usando o caminho completo até o arquivo. Isso aqui eu tenho que fazer por quê? Porque se eu colocar o caminho relativo, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo database, certo? Então você tem que colocar o caminho completo para que ele identifique o database que já foi criado. Então, fazendo isso, colocando aqui o caminho completo, você vai conseguir pegar, executar esse script aqui. O que você vai ver é process finish with execute code 1, significa que ele executou essa query aqui corretamente, sem nenhum problema. Então é isso, é exatamente isso que a gente quer. Então, você pegando esses dois arquivos, você consegue criar e testar se o seu database funciona. Uma vez que você tenha criado seu database, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu database e vai colocar ele na sua pasta de trabalho. No meu caso, Skeleton. Então, coloquei ele aqui no IZDB, o IZDB na pasta Skeleton, que é o site que a gente está desenvolvendo, né? Então, fechar aqui o IZDB, SQLite, SQL Creation. Agora, a gente precisa criar o SQLite Manager. Ok. Só que o SQL, lembra com o MySQL Manager a gente fez ele ser filho de SQL Manager? O SQLite tem algumas diferenças simples com relação ao MySQL Manager. Então o que eu fiz? Eu peguei o SQL Manager e adequei ele para ele funcionar tanto com o SQLite quanto com o MySQL Manager. O que eu fiz para isso? Eu criei aqui uma variável de classe chamada batch, e essa batch é aquele valor da crase. E esse valor aqui do batch vai ser um valor que vai ser colocado entre para colocar dentro o nome de coluna ou o nome do database. Então a única coisa que eu vou fazer é que no SQLite Manager eu vou ter que mudar esse valor de batch. Então, para fazer o SQLite Manager, você pode pegar o seu MySQL ou o meu que está na pasta da aula anterior. Você pode copiar e colar aqui. Copiando e colando aqui, a gente vai ter que fazer algumas modificações. A primeira é que a gente vai importar o SQLite 3 ao invés do MySQLDB. A segunda é que a gente vai ter que importar o módulo OS. Por quê? Porque a gente tem que dar o caminho completo ao teu arquivo. Então a gente vai utilizar as funções do módulo OS para fazer isso. Então vamos lá, init. A gente não vai precisar do host, login, password e a gente só vai precisar do database. Só que, como para que eu não tenha que ficar mudando no meu código dos meus arquivos que acessam o database, ter que ficar mudando o, o, o jeito de criar o meu objeto, então eu vou deixar isso aqui para todos os meus objetos. O que eu vou mudar? A única coisa que eu vou mudar é que o SQL Manager.batch aqui vai passar a ser vazio, porque eu não quero que tenha crase nas minhas colunas ou no nome das minhas tabelas. E com isso, eu já criei o meu construtor que eu tenho que mudar aqui, SQLite Manager. Pronto, mudei aqui. Agora vamos método por método. Connect with Database. O que eu vou fazer? Então aqui eu tenho um MDB, não tenho mais um MDB, eu tenho SQLite 3 Connect. Não preciso desse monte de coisa, preciso só do database. Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar aqueles meus negócios do módulo OS. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um os.path.join. O que eu vou fazer? Eu vou dar um os.pardir, que isso indica o meu parent directory, o meu diretório pai.
Eu vou dar um os.path.abspath para indicar o caminho completo até o os pardir. Vou dar um vírgula, fechar aqui com self.database. Só que o que eu vou fazer, eu vou colocar um .db, certo? Para indicar o arquivo. Então, fazendo isso, eu estou indicando o caminho absoluto para o diretório pai, onde eu estou relacionando com o database selecionado .db. Agora, uma coisa que eu tenho que destacar é que, dependendo de como você está fazendo o seu servidor, ele pode fazer o caminho em relação a esse arquivo, o SQLite Manager, ou em relação a um outro arquivo qualquer que você está tentando se conectar. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que verificar se esse caminho aqui realmente existe, certo? Então, eu vou verificar se os.path.isFile, então, se esse arquivo aqui corresponde a um arquivo encontrado. Se isso for verdade, eu vou fazer a conexão. Se não for, então eu não vou fazer o caminho com relação ao diretório pai. Eu vou fazer o caminho com relação ao diretório em que a gente está. Então, só tirar essa linha que eu coloquei. Eu vou colocar o caminho com relação ao nosso diretório corrente, que é indicado por um ponto. Então, isso aqui vai garantir que você ache o seu arquivo, independente do arquivo que você está executando. Então, fazendo isso aqui, se der um erro ou dar um unable to connect to database, e se não der, eu vou criar o meu cursor como eu criei anteriormente. Então, fazendo isso aqui, eu consigo fazer minha conexão com o database. Agora vamos para as demais queries. Query insert, adivinha só, vai ficar igual. Query update, adivinha só, vai ficar igual. Query delete, adivinha só, vai ficar igual. E assim por diante. Minhas queries em si, query delete, query select, query insert, elas vão ficar todas iguais. Qual que vai mudar? Primeiro, query column names. Por quê? Porque quando a gente vai no SQL Manager e vai no minimizar aqui, vai no query columns, o que você tem? Você tem um describe, aí você tem a sua tabela. Então, fazendo isso aqui no MySQL, você vai descrever sua tabela e você vai conseguir obter o nome das colunas. No SQLite, isso não é bem verdade. No SQLite, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui e mudar esse código. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou continuar me conectando, tentando me conectar no database. Ótimo. Então, eu vou apagar todo esse resto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar agora eu vou fazer algo um pouquinho diferente, que é, eu vou dar um self.connection.execute. Então, eu estou executando uma query a partir da minha conexão. Qual query eu vou executar? Eu vou executar um select todos da tabela. Então, estou selecionando todos os dados de uma dada tabela. Isso aqui vai me retornar o meu objeto cursor, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cursor e vou dar um cursor.description. Esse cursor.description, esse atributo aqui do cursor, tem a descrição com as minhas tabelas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return. Aqui eu vou criar uma lista que vai ser description 0 for description in cursor description. Então aqui eu estou criando uma lista que vai ser o nome de cada coluna para cada coluna no meu cursor. Então, fazendo isso aqui, eu consigo obter o nome de todas as colunas pela sintaxe do SQLite. Simples, não? E aí, por último, eu vou ter o meu query with result e query without result.
que vai acontecer? Que eu vou mudar isso aqui? Nada. Por quê? Porque para eu fazer uma query without result, eu vou dar um connection commit. E para eu fazer uma query with result, eu vou retornar o meu cursor fetch all, que vai ter a mesma estrutura do que no MySQL. E com isso, a gente já viu tudo que a gente precisa fazer para o nosso site funcionar com SQLite. Agora, lógico que eu não estou ensinando tudo que você pode fazer com MySQL ou com SQLite. Então aqui eu deixei na bibliografia um blog, sei lá o que é isso, que é o Python Club, que o Regis da Silva ele coloca o básico também de todas as operações que você pode fazer com o SQLite. Então aqui tem criação de database, execução de query, leitura das coisas, e vai. Então tem uma série de coisas que você pode fazer. Acho que a grande coisa que você pode fazer além do que eu falei aqui, além do fetch all, é o fetch one, que você só pega uma linha do que você recebeu, né, que pode ser útil se você quiser trabalhar só com um pequeno número de dados. E a outra diferença é aqui. Quando eu dou um cursor.execute, o que eu posso fazer? Ao invés de eu passar só a query, eu posso passar dentro da query uma série de pontos de interrogação e passar um outro argumento que é uma tupla, contendo uma série de valores. O que isso vai fazer? Vai substituir cada valor na minha tupla. Isso é super útil se a minha query tiver sempre a mesma estrutura. Então, se eu estou trabalhando com um database em que eu tenho poucas tabelas, como é o caso do nosso, eu posso substituir essa estrutura que eu montei do objeto que monta as queries para mim por uma query que é pré-definida, onde eu vou substituir os valores. Então isso aqui é um código que você vai criar muito menos código do que fazendo isso aqui, e vai funcionar para diversos valores aqui. Então essa é uma maneira que você tem simples de realizar queries customizáveis, colocando ponto de interrogação, vírgula e os valores que você quer que substitua cada ponto de interrogação para o SQLite. Fora o Regis da Silva, eu deixo uma outra bibliografia que é o Python Advanced. Então Python Advanced é uma bibliografia que eu já usei em outras aulas, mas ele tem um trecho para falar de SQLite. Então fazendo essas operações que a gente colocou, o seu banco de dados... Ups, eu não abri o WAMP. Vou abrir o WAMP aqui. Terminou de abrir. Aqui no localhost, segurança 0. Skeleton. Bom, ele abriu. Lógico. Agora, eu criei o SQLite. Isso não significa que o meu site está trabalhando com SQLite. Então, o que eu preciso fazer? Preciso mudar os arquivos que têm conexão com o banco de dados. Que arquivos são esses? No CGI bin é o arquivo download, o arquivo login, o arquivo mudar senha e o arquivo upload. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no download, mas para os outros vai ser a mesma. Eu vou comentar o import MySQL Manager e vou dar um import SQLite Manager. O que eu vou fazer? Copiar isso aqui. Eu vou comentar esse DB connector aqui. Eu vou dar um DB connector é igual SQLite Manager.SQLite Manager. Pronto. Fazendo essas duas operações, você fez funcionar o SQLite Manager no download. Você vai pegar essas linhas aqui, vai copiar e vai colar no lugar das linhas equivalentes dos demais arquivos. Então, para login, para mudar senha e pro upload. Bom, se eu não tiver errado nada, agora quando eu for no meu localhost, der um admin, que foi o que a gente configurou, ele vai entrar no seu site. Eu posso realizar as demais operações, posso ir aqui, criar 1234, modificar minha senha,
sair do meu site, agora colocar admin 1, 2, 3, 4, entrar, ele vai entrar novamente, sair, posso ir registrar um usuário, então lá, Lucas, 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 ele vai entrar, vou sair, vou sair, vou aqui, Lucas, Lucas, entrar e pronto. Eu tenho todas as operações que a gente queria no nosso site. Então isso é o básico do SQLite. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.